Estamos hoje aqui com a TV Abrap e o comentário que é importante que se faça é sobre o novo Guia Previc de melhores práticas atuariais. O guia tem para a Previc um papel muito claro. Ele sedimenta riscos, dimensiona a ação dos vários atores e qualifica um chamado para que todos ajam de maneira organizada, fazendo com que a ação previdenciária, que o estudo atuarial norteie a gerência, a gestão, a qualificação e também o conhecimento sobre a condição de cada plano de previdência complementar. O guia ele foi feito a várias mãos. A Previc, juntamente com a Abrap, com a ANAPAR, com o IBA, com a academia, trouxe uma série de proposições que dão uma dimensão do fazer previdenciário, da lógica de como as entidades pensam melhores práticas, melhores processos, atitudes que são mais do que simplesmente norteadoras de melhores práticas, mas ainda atitudes que moldaram e moldam um novo fazer previdenciário. No guia nós temos o grande chamamento no item 10. Nesse item nós estamos dizendo claramente para que serve o guia. Um chamado para que gestores, conselheiros, participantes, patrocinadoras e todos os atores envolvidos se envolvam na construção e na lógica do fazer previdenciário. Por outro lado, nós temos nos itens 25 a 27 um chamado direto para que o fazer atuarial não fique minimizado por etapas estanques, mas ao contrário, para que as entidades criem um plano de trabalho, criem um ordenamento, um cronograma e concatenem todas essas ações dentro de um fazer organizado, criando um rito, de maneira que esse rito norteie conselhos fiscais, conselhos deliberativos, patrocinadoras e todos os demais atores nessa boa execução. Quando nós falamos num plano de trabalho que os itens 25 a 27 abordam, mais do que receita de bolo, modelo ou lógica, nós estamos chamando todos os atores para se envolverem ao menos com estabelecerem passagens que possam ser mais naturais. Fica complicado para um conselho fiscal verificar se o estudo atuarial está aderente, se ele não entender quais foram as premissas, quais foram as etapas, se ele não entender em que momento e mais ainda, se ele não tiver tempo de discutir. A mesma coisa com o conselho deliberativo em ponto de aprovar as premissas, uma área em que o profissional atuário precisaria ter tempo, cadastro, dados, informações adequadas e que muitas vezes ficam premidos. O plano de trabalho é um chamado para que cada entidade institua, estabeleça a partir de um ordenamento claro como cada ator vai se envolver com o fazer atuarial, como cada um dele contribui e se responsabiliza para que esse fazer seja completo. E, obviamente, todos eles norteados por um chamado à norma, à observância. E a lei é muito clara, tem que ser entregue um estudo atuarial até o dia 31 de março de cada ano, só que esperar para o último prazo, para o último momento, sempre é perigoso ou pior, denota que a entidade não tinha um plano. Esse mesmo plano de trabalho será verificado pelos fiscais da Previc na visita às entidades, verificando se cada um dos atores teve o tempo adequado, pôde ter a informação adequada e mais ainda como cada um deles se posicionou. E por fim, ao longo desse guia, nós trazemos aspectos que discutem o fazer atuarial pelo profissional atuário, pelo atuário que atua na entidade, pelo atuário que é hoje um prestador de serviço. Chamamos também aos fóruns de governança, cada um deles ao seu tempo e à sua forma, para se envolverem, se responsabilizarem pelos dados, pela boa execução e pelo estudo. E por fim, temos alguns chamados que são importantes, para que nós retiremos inconsistências, para que nós primemos pela boa técnica e para que o estudo atuarial de fato seja reverberador do que ocorre dentro da entidade. Seja um impacto, seja um evento, seja uma ocorrência e que ele norteie sim o maior ou menor risco. E esse é o grande chamado do guia, prover informações sobre os riscos hoje existentes, sobre os controles e processos que podem mitigar e minimizar esse risco e um trabalho cada vez mais técnico, profissional e qualificado. E serve para todos os atores poderem ter dali insumos para cobrar do seu atuário, para cobrar do seu gestor, para cobrar do seu conselheiro deliberativo ou fiscal, para que a entidade seja muito bem gerida. Esse é o grande chamado da Previc, guia atuarial e um olhar cada vez mais envolvente de cada parte na sua execução. De fato, quando nós temos a questão do estudo atuarial e principalmente esse fazer, uma das preocupações que o guia buscou coibir é aquela prática de trabalho por mandato ou trabalho por contrato.
em que nós temos um período muito estanque reverberando em todo o plano previdenciário. Então, o que nós temos ali é um chamado para que sejam medidos impactos de curto, médio e longo prazo, que a responsabilidade dos conselheiros seja por premissas que não simplesmente consigam atender o plano no ano 1 ou no ano X que termina o seu mandato, mas durante toda a vida do plano previdenciário. E também para que, de certa modo, todas as partes fiquem cada vez mais responsáveis por aquilo que fazem na vida do plano. Então, o atuário não pode mais simplesmente colocar qualquer premissa e, passado um ano ou dois, não mais prestar serviço para aquela fundação. Por outro lado, o gestor da fundação não pode mais simplesmente medir a sua rentabilidade por esse ano e deixar um estoque de ativos que nos próximos anos não se transformem em resultado. Então, é um chamado de olhar no curto, médio e longo, mas com uma responsabilidade e com uma visão de longo prazo.